pode ampliar o auxílio gás, Josias? Em tese não pode, né, Fabiola? Você está sendo muito generosa quando fala em 4 meses. Na verdade, nós estamos com 3 meses e meio da eleição, mais ou menos, né? Então, tem 3 elementos que estão marcando essa ideia de criar um Bolsa Caminhoneiro de R$ 400 e vitaminar o Vale Gás, que foi criado no ano passado, né? Os 3 elementos que marcam essas iniciativas são o improviso, a falta de fundos e o desespero. A improvisação ficou muito patente no receio do governo de ferir a legislação eleitoral, o que comprometeria a candidatura do Bolsonaro, poderia ser questionada posteriormente na Justiça Eleitoral. A irresponsabilidade fiscal, a falta de fundos, restou muito evidente na dificuldade do governo de apresentar um número, qual vai ser o custo desse populismo de última hora. E o desespero salta das pesquisas que foram encomendadas pelo Comitê da Reeleição e apontam a inflação como a principal bola de ferro que o Bolsonaro carrega na conjuntura eleitoral. O aceno aos caminhoneiros e o socorro às famílias que já estão cozinhando com lenha, ele foi discutido numa reunião, estavam lá presentes o presidente da Câmara, do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, e também o chefão da Casa Civil, Ciro Nogueira. Havia uma representante também do Ministério da Economia. A certa altura, sentiu-se a necessidade de chamar o chefe da Advocacia Geral da União, o Bruno Bianco, por conta desse receio de ferir a legislação eleitoral. E isso ainda está sendo estudado. Tanto que, ao anunciar a intenção de levar isso à votação na semana que vem, o próprio Pacheco, o presidente do Senado, disse que isso vai ser votado desde que não desrespeite a lei. O Bolsa Caminhoneiro já vinha sendo cogitado desde o ano passado, chegou a ser anunciado, inclusive, pelo Bolsonaro, em outubro do ano passado. E não agradou os caminhoneiros, ao contrário, irritou muito, porque muitos deles gastam mais de R$ 1.000 quando param no posto para abastecer. E aí, R$ 400 é um valor considerado por eles irrisório. E a falta de caixa travou a iniciativa, mas agora, não importa se tem caixa, se não tem caixa, vai na base do vai ou racha. A ampliação do Vale Gás também já vinha sendo cogitada, inclusive foi aprovado pelo Senado num projeto que estendeu esse benefício a 11 milhões de famílias, que é mais ou menos o dobro do alcance atual. A ideia agora é enfiar essas 2 providências dentro da proposta de emenda constitucional que prevê uma compensação com verbas federais aos estados que toparem zerar o ICMS dos combustíveis. O governo está estimando, meio na galega, que essa coisa toda não pode passar, não pode custar mais do que 50 bilhões de reais. Esse dinheiro seria torrado em mais um pavimento construído ali acima do teto de gastos. Então, o preço do desespero do Bolsonaro, Fabiola, é a irresponsabilidade fiscal. Ô, Josias, me chamou a atenção que essa história do auxílio gás, o governo está revendo isso, porque eles criaram o auxílio gás com um pagamento para as pessoas que não é possível a pessoa comprar o gás. Eles pagam 50% do botijão. E o que eles perceberam é que esse auxílio gás que estava sendo entregue para mais de 5 milhões, eu acho, de famílias, mais ou menos, não conseguia comprar. Então, não houve aumento da compra dos botijões, muito pelo contrário, queda nas vendas de botijão de gás, né? Tem até esse trecho aqui na reportagem, coloca aqui para mim, por favor, que a gente está destacando também no UOL, a reportagem da Folha de São Paulo, que fala exatamente disso. Ele foi criado em novembro do ano passado e ele paga 50% do valor de um botijão. Então, quer dizer, uma família que está sem dinheiro para nada, Josias, ela ganha 50% para comprar o botijão, só que ela não tem os outros 50%, né? E aí, não compra o botijão. O que eles perceberam é que as vendas caíram de botijão de gás. Eu achei muito curioso. Que programa social é esse que não ajuda as pessoas, né, Josias? Não, e no final das contas, Fabiola, essas famílias que não têm dinheiro para comprar o botijão, elas também não têm dinheiro para comprar comida. Então a pessoa acaba utilizando o dinheiro para comprar comida e aí vai cozinhar com lenha, que é o que deve acontecer também se o benefício for, se o valor do benefício aumentar, se o número de famílias também beneficiadas for elevado,
A tendência é de que a pessoa receba o dinheiro e vá fazer com ele aquilo que é mais urgente. O que é mais urgente? É o gás ou é a comida? Você pode, inclusive, comprar alimentos que não precisam ser levados ao fogão. Ou você recorre à lenha, que é o que está acontecendo com muitas famílias no Brasil. Então, o desespero é tão grande que, por mais que o governo reme, ele parece sempre algumas remadas atrás da necessidade da sociedade brasileira, Fabíola, desse pedaço mais humilde, mais pobre da sociedade brasileira.